Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Quero pedir a irmã Fernanda para estar orando ao Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, por esse dia, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui presente, Pai. Continue abençoando a nossa vida, nos dando graça, nos dando discernimento, sabedoria, para se saber lidar, ó Pai, com todas as situações, ó Pai. Obrigado, Deus, também por aqueles, ó Pai, que neste momento precisam, ó Pai, de uma oração, precisam de um milagre, Senhor. Aqueles que estão doentes, Pai, físico, mental, Pai, espiritual, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, desses irmãos, oh Pai, que carecem de nossas orações, oh Pai. Nós também, oh Pai, precisamos muito de Ti, Pai, porque sem Ti, oh Pai, nós não somos nada, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos corações, oh Pai, nos ajuda, oh Pai, a caminhar, oh Pai, a trilhar, oh Pai, e fazer a Tua vontade, oh Pai. Muitas vezes, oh Pai, é difícil. Estamos vivendo tempos difíceis, oh Pai. Muitas vezes olhando para frente, para o lado, para trás, oh Pai. Mas nunca podemos perder a esperança, oh Pai. Nós temos que ter fé, nós temos que ter a certeza, oh Pai, que um dia, oh Pai, nós vamos estar com o Senhor, oh Pai. Enquanto isso, oh Pai, vamos estar aqui neste mundo, levando a Tua palavra, fazendo bem, tendo um coração puro, vivendo, ó Pai, em amor e união, ó Pai, entre os irmãos, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem com cada um de nós, ó Pai. Nós só temos que agradecer, ó Pai, pela vida, por podermos respirar, por podermos estar aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, não entendemos, ó Pai, a Tua vontade, ó Pai, mas sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos Te servindo. Sabemos que somos servos, ó Pai. Estamos aqui para Te obedecer, ó Pai. Somente isso, ó Pai. Obedecer a Ti, fazer a Tua vontade, sermos fiéis até a Tua volta, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, irmãos, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículos 5 e 6. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. A palavra de Deus é muito clara, né? Que a gente não tem que se apegar com as coisas que estão nesse mundo, né? Mas olhar para Cristo, ter Ele como centro da nossa vida, e que Ele nos dá direção nesse momento, em toda a nossa vida, que o Senhor venha ser o nosso foco, o nosso principal foco, né? Que a gente não venha olhar para trás, olhar para o lado, mas olhar para frente, para Cristo, né? Para a Sua palavra. E Ele diz que Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos desamparar, né? A todo momento o Senhor está conosco, e Ele que sonda os nossos corações, é Ele que coloca em nossos pensamentos aquilo que é bom para cada um de nós, né? Então que possamos nos agarrar à palavra do Senhor, nos agarrar ao Evangelho, nos agarrar a Cristo, né? E não olhar para trás, não olhar para o homem, né? Mas olhar para Deus. Então, essa noite vamos estar adorando ao Senhor, eu te convido a estar adorando, exaltando o nome do nosso Deus.
O perdão real. O perdão real. Pois perdoa a voz peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar. Eis-me convosco, disse Jesus em mim. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales.
Aleluia. 484. Da linda pátria estou muito longe, triste estou, eu tenho saudade de Jesus. Como será que eu vou? Esse hino expressa desejo de estar com Cristo, desejo de desfrutar da eternidade, mas essa promessa ninguém vai roubar no nosso coração. Quando a gente pensa na promessa, na certeza de uma eternidade com Cristo, a visão desse mundo muda, e tudo de ruim fica pequeno. A gente sabe que todas as dores, todas as angústias, as tristezas, decepções, apesar de nos afetar por alguns momentos, a gente sabe que vai passar. E perseverando em Deus, seremos recompensados com uma eternidade de perfeição, com Deus perfeito, com lugar perfeito, com o corpo perfeito, com a mente perfeita, que será a mente de Cristo. Aleluia! Vamos cantar. E ter o privilégio para mim é um privilégio de poder estar orando pelos outros, apresentando ao Senhor os pedidos de oração,
Porque é normal as pessoas falarem assim, ora por nós, ora pela minha mãe, ora pelo meu amigo. É normal, e muitas vezes é normal esquecer, deveria ser. A gente acaba esquecendo. E as pessoas pedem para nós oração, porque elas creem que Deus ouve a oração dos crentes. Amém? Nós ministramos no domingo passado a mensagem dentro do texto de Hebreus, no capítulo 6, versículo 4. Eu acho que até 4 ao 12, ou 4 ao 8, vamos conferir aqui. E eu falei aqui um texto um pouco polêmico, né? Porque dá margem a algumas discussões teológicas sobre salvação. Salvação pé, salvação pé, o que é o salvo, o que não é o salvo. Mas a ideia não foi entrarmos nesse mérito. Foi mostrarmos o que o texto fala, que o autor de Hebreus fala. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6, só para a gente relembrar aqui. Só que eu não ministrei tudo, porque faltou alguns versículos. Eu comuniquei que eu iria tentar concluir no culto de quartas-feiras, como eu fiz com outros temas. Para os irmãos lembrarem, Hebreus 6, a partir do versículo 4. Quem perdeu o culto, está lá gravado no canal, postado. Apesar que o som não ficou, tem um pouco de eco, tem umas palavras que eu fui testar, que não dá para entender. Mas 90% está bem nítido, vai dar para você assistir de novo a mensagem, rever, tirar dúvidas. Diz assim, a carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do 4. Todos acharam, né? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Nós lemos esse texto, ministramos, e eu vou relembrar um pedacinho e dar continuidade a partir do versículo 6, que eu não falei, e fechar com 7 e 8. Oremos. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, pedimos que Tu fales aos corações, aos nossos corações. Tu continues a ministrar nesse texto conforme ministraste no domingo passado. Que Tu continue nos conduzindo, nos dando o entendimento, nos mostrando o que Tu queres falar conosco nesse texto. Sabemos que a Tua palavra nos alerta, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos direciona, e precisamos a cada dia mais estar ouvindo a Tua voz, estar nos alimentando desse livro santo e maravilhoso, que é o alimento da nossa fé. Porque se nós não nos alimentarmos
a nossa vida espiritual fica fraca e a nossa carne nos domina. Não queremos ser dominados pela nossa natureza, mas fortalecidos e guiados pelo teu Espírito. Então nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, fala, ensina-nos, convence-nos, que possamos, ó Pai, absorver tudo aquilo que vem de Ti. Queremos aprender. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A mensagem que eu trouxe desse texto foi baseada na visão de uma mensagem de Charles Spurgeon. Todos já sabem que eu estou sempre citando, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, também chamado do último puritano batista. Não preciso falar de puritano, porque eu já falei aqui há muito tempo, porque a igreja está craque em saber quem foram os puritanos, a obra, o padrão de vida, a visão da vida piedosa, a santidade e tudo mais. E ele ministra em cima desse texto verdades muito grandes, profundas, mas são verdades que doem, que às vezes quebra alguns paradigmas, algumas ideias que nós absorvemos ou criamos pelo nosso próprio entendimento ou recebemos de outros e vivemos aqui e vamos repassando. E ele traz uma palavra, irmãos, para os irmãos assistirem, ouvirem a mensagem dele completa, que dá quase 2 horas. É uma palavra de peso. Poucas igrejas hoje suportariam ouvir o que Charles Spurgeon fala. Eu trouxe um pouco da visão dele de maneira bem leve, bem suave. Estava falando com a minha esposa, que eu vejo muito, estudo muito, eu sempre vejo as mensagens de certos homens que marcaram a história. O Spurgeon é um deles, John Owen também, o John Bunyan, o escritor do livro Peregrino, Jonathan Edwards, e mais para cá, Leonardo Renner. Eu falei, meu Deus, se esses homens pregassem hoje o que eles pregaram no passado, Igreja Batista não ficaria no meio, o povo vai fazer a assembleia e tirar eles, exceto aqueles que são espirituais, que gostam de ouvir a palavra. Porque a interpretação, as mensagens desses homens era martelo que batia na pedra. Não tinha como você ficar a mesma pessoa ouvindo os sermões desses homens. E, como já foi citado algumas vezes, mais famoso foi o Jonathan Edwards, um tema que hoje é rejeitado muito quando ele prega uma palavra, um tema, uma mensagem chamada Pecadores nas mãos do Deus irado. Uma mensagem que trouxe um impacto de multidões chorar e se jogar no chão gritando, se sentirem tão pecadores, entenderem o que é a mão de Deus, de enxergar um Deus perfeito e amoroso, mas entender o Deus irado. Que a igreja na modernidade, dentro dessas teologias, tem dificuldade de perceber que nosso Deus se ira, sendo que a Bíblia tem diversos textos, muitos textos mostrando que Deus se ira mesmo. E a ira de Deus é santa, é justa. A ira de Deus não é uma ira de pecado, não é uma ira humana. É que ele respira a justiça. E o amor odeia a injustiça. O amor odeia. É difícil a nossa mente entender, dada a interpretação romântica que nós temos da palavra amor. Então, esses homens tinham a ousadia de pregar realmente o Evangelho como ele é. Alguns sofreram. Se você ver a história de Wesley, quantas igrejas ele foi expulso mesmo, porque ele trazia o Evangelho, trazia as Escrituras, do modo que quebrava toda uma estrutura religiosa, que muitos não aceitavam aquilo. A ponto de ter que pregar para camponeses, para trabalhadores rurais,
quando ele disse que o mundo é minha paróquia. Já que as igrejas não me querem, então eu vou pregar lá fora. Foi assim que veio essa frase famosa de John Wesley. E Charles Spurgeon, quando ele explana, dá até medo de escutar as palavras como ele traz. Eu falei, poxa, esses homens hoje, tipo prota que a igreja batista tira. Infelizmente, eu falo isso com tristeza. Porque muito menos do que isso, as igrejas cristãs estão mostrando de pregação. Imagina escutar um sermão de Jonathan Edwards. Você não tem noção do nível que ele traz. Então, esse texto é conhecido como a sentença irrevogável de Deus, dado ao Pedro, porque fala de uma realidade que muitos não querem discutir. A gente quer passar essa página para outra página, porque confronta a gente, porque se torna um crivo que eu posso esbarrar nele. Como eu falei domingo, a pregação que a gente prega não é de nós para vocês, não, é de Deus para todos nós. Nós, pregadores, somos apenas boca de Deus. Seja eu, seja Zenildo, seja Neemias, seja Júlio, quem for que prega, é boca de Deus, é a palavra bate lá e bate em cada gente. Eu, como ministro, fico pensando, meu Deus, a primeira coisa que eu olho é se eu não estou me enquadrando nisso. Graças a Deus por esse sentimento. Porque eu jamais quero achar que eu sou melhor do que qualquer pessoa, que eu sou uma pessoa que eu nunca vou tropeçar. Posso tropeçar, sim. Basta eu alimentar a minha carne, meu ego, e não alimentar o meu espírito. Então esse texto é um alerta, porque ele não diz que essa pessoa que desfruta dessas bênçãos e desvia, cara, é o cair, apostasia, não é o cair no momento de fraqueza. Ele diz que, ele não diz que é difícil ou complicado, ele diz impossível recuperar. Então, como Deus diz que algo é impossível, é para gerar em nós medo e pavor. Pelo menos nos corações que têm temor, sente medo, tremor, porque é Deus que está falando. O Deus que é tão amoroso, mas ele é tão justo, e a justiça dele gera rigidez, sim. Para você entender um pouco mais desse caráter de Deus, tem que ler muito o Antigo Testamento. Não estou falando de leis, costumes, ritos, que para nós caducaram, porque se cumpriram em Cristo. Eu estou falando de ações de Deus que apontam para um caráter imutável, de coisas que irritavam a Deus, que continuam irritando, coisas que provocaram ira de Deus e continuam provocando. Só que na era da graça, sob o sangue de Cristo, nós temos a proteção e a justificação. Mas não quer dizer que Deus fica rindo, porque Deus odeia o pecado. O pecado vai totalmente contra o seu plano da criação. E o pecado, quando entrou, destruiu tudo. Ele teve que fazer algo poderoso para que restaurasse o estrago que o pecado fez, que foi gerar morte. Daí o amor se manifesta como ele via Cristo. Que se Cristo não morresse por nós, não derramasse o sangue dele, nenhum de nós tínhamos esperança. Então nós temos que nos preocupar quando Deus fala na palavra de coisas que me irritam, que deixa Deus irado. Sim. É que hoje não se fala nisso, porque a ideia de hoje é encher igreja. A ideia de hoje as pessoas saem do culto leves. Quem disse que eu tenho que sair do culto leve? Isso são pensamentos dessa era moderna. Ah, não vou na igreja, eu vou sair pesado. Por quê? O Evangelho trouxe peso. O Evangelho
você é tão precioso como ovo de ouvir. Aí você sai para casa assim, ai, que coisa maravilhosa, eu saí tão feliz. Isso não transforma, não gera consciência, não trabalha temor e vai te fazer igual aos outros. Vira um culto, uma mensagem que é como se fosse uma droga, um remédio, um Rivotril. Você precisa daquilo para ficar mais relax. Mas o problema quando não é tratado lá fora volta tudo. Aí você vem sempre na igreja procurar um culto que você saia feliz. Não. Eu vou ter um culto ouvir a palavra que arranque meu sono, que martele na minha consciência e que me desafie e me mostre que é pouco. Você precisa crescer mais, você precisa orar mais, você precisa buscar mais. Está muito longe do ideal. Olha para Cristo como está distante. E eu vou olhar para mim e começar a me humilhar. Senhor, então preciso. Essa é a intenção do Evangelho pregado. É o que esses homens faziam nas suas congregações. É que eu falei duas vezes, vou falar pela terceira vez. Evangelho de verdade, quando é pregado, só tem duas reações: ou te impacta, ou você despreza. E a maioria está desprezando o Evangelho. Aí junta pregadores e seleciona. Eu não gosto desse, que ele só fala coisa ruim. Está como aquele rei, se não me engano, foi Acabe, quando ia para uma guerra, se não me lembro, junto com o rei de Judá. O rei falou: vamos consultar Deus, os profetas. Ele perguntou: tem mais nenhum profeta? Ele não, tem um, mas ele só me aborrece. Ele só profetiza coisa que eu não gosto. Aí o rei falou: não fale assim, chama ele. Era a escritura, mas quem deu esse profeta? Era Micaías? Acho que era Micaías, né? Mandou chamar ele. Aí Micaías falou: o que Deus falar, eu vou passar por ele. Só que ele debochou, falou assim: não, todos os profetas estão dizendo o que você quer, vai que Deus te dá vitória, vai que Deus vai te dar vitória. Ó rei, eu não falei. Aí ele começa a abrir a boca e mostrar o que Deus deu a Deus. E o rei ficou irado. Prende ele, escassez de pão, deve sofrimento que ele não prega, não fala, não profetiza o que eu quero. Muitos estão ansiosos. Não é esse não, porque ele só fala coisa que eu não quero ouvir. Mas se a palavra não transformar, qual é o valor da palavra? A Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Tem que bater, para quebrar a pedra do coração de muitos. Não é pegar uma flanelinha, espirrar o óleo e ficar só lubrificando. Não. Se quisermos sermos perfeitos, não podemos rejeitar os planos de Deus, a fala de Deus, a maneira de Deus agir. Moisés foi o profeta que mais agradou a Deus. Foi o profeta mais íntimo de Deus de todos. Foi o profeta que chegou perto da glória de Deus e ficou vivo. Foi o profeta que teve um contato tão poderoso com a glória que o rosto brilhou e teve que colocar um véu. Ele foi fiel a Deus em tudo. Foi um pastor do pior rebanho. Um rebanho que constantemente queria apedreçá-lo. Um rebanho que constantemente reclamava do pastoreio de Deus. Um rebanho que foi resgatado do Egito, do sofrimento, e toda hora falava: no Egito era melhor. Pelo menos eu tinha árvores, cebolas, melões. Cadê a água? Cadê isso? E pedra para ele. E outros se levantavam para tirar Moisés da liderança. Deus não só fala com ele, fala com a gente também. E rebeliões e revoltas. E Moisés, em todo momento, falava: Deus, olha o que o povo está falando. Você não vê Moisés discutindo com o povo: Senhor, olha o que o fulano falou. Senhor, olha o que o povo está clamando.
Senhor, olha a murmuração do povo. Senhor, o povo quer água, o povo quer pão, o povo quer carne. Ele apresentava a Deus. E Deus honrava esse homem em tudo. Em tudo. A ponto Deus falou assim: eu vou eliminar esse povo de você, eu vou fazer uma outra nação. Ele tinha faca e queijo para significar. É, Senhor, elimina esse povo. Ele falou o quê? Ou tu perdoas esse povo, essa casa rebelde, esse povo que não me ama, esse povo que me atormenta, ou tu risca o meu nome do teu livro. Gente, isso é um nível de comunhão com Deus, de entendimento, de amor, fora de sério. E Deus perdoou o povo por amor desse homem. E dando uma trajetória perfeita. Mas ele falou assim: diga a rocha que sai a água. Mas o povo irritou tanto Moisés, apesar de que ele era o homem mais manso da terra, desse conheço, que ele levou o cajado, o Rabi mandou o cajado lá na rocha. Gritou, bateu, a rocha explodiu água. Uma coisa simples. O que Deus fez com Moisés? Que era o servo perfeito, mais íntimo, mais santo, que se colocou em amor a um povo que não amava, como disse: risca o meu nome ou perdoa. Moisés, tu não vai entrar na terra que tu lhe derás. Moisés pediu: não, porque tu não me santificaste nesse episódio da rocha. Gente, será que Deus foi tão rígido assim? Foi. Tu não me santificaste. Uma falhazinha dele fez com que Deus se pai. Máximo que eu vou deixar, tu vai subir no monte dela, tu vai espiar a terra, vou te mostrar toda a terra, mas tu não vai. Ele queria entrar na terra. Isso mostra que Deus não tolera desobediência. A desobediência afronta a Deus. Ele disse para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque eu tenho que fazer sacrifício. Mas o que adianta o sacrifício sem obediência? Então a gente começa a ver um pouco do caráter de Deus. Se fosse nós, tá bom, mas foi tão legal, não vai trabalhar de forma. Não. Então Deus tem sim e Deus tem não. Deus abre portas, Deus fecha portas. Ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. Ele é soberano e ele é Deus e não se brinca. Eu vejo pessoas brincando com o nome de Deus, zombando de Deus e cantando para Deus, rejeitando a palavra de Deus, o profeta de Deus, a direção de Deus, e querem ser elogiados por mensagens antropocêntricas que está na moda hoje, lotando igrejas. Spurgeon deixa claro um alerta, uma relação de bênção, que qualquer um que vê isso aqui diz: isso é o exemplo da pessoa salva. Como não? Uma pessoa que foi iluminada, provaram do dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram da boa palavra e dos poderes do mundo vindouro, mas caíram. É impossível restaurá-la, levá-la ao arrependimento. Por quê? Estão crucificando o Filho de Deus para eles pela segunda
fez. E a gente começa a olhar aqui, falei, meu Deus, será que eu estou realmente garantido? Eu tenho que vigiar e não me desobedecer nas bênçãos espirituais que eu desfruto, porque eu posso lá na frente, em algum episódio, começar a minar em mim a falta de fé, começar a minar em mim a dúvida, ou maus conselhos, ou outras direções, com que vai me levar, sem eu perceber, uma apostasia, e todas essas bênçãos que eu participei, eu estaria jogando no lixo, porque eu estaria crucificando Jesus pela segunda vez. Vimos que há pessoas que foram iluminadas, segundo Charles Spurgeon, falou das pessoas que têm conhecimento da Bíblia, têm conhecimento teológico, conhecem os evangelhos, conhecem as escrituras, muitos até pregam, muitos até falam bem, não são inocentes, não são leigos, foram iluminados, chegaram a ter o conhecimento de muitas verdades de Deus. E a Bíblia fala que muito é dado, muito é cobrado. Conhecimento. Aí nós vimos que o próprio diabo conhece a Bíblia também, mais do que nós, mais do que qualquer teólogo humano, porque ele foi criado na eternidade, ele estava lá com Deus, conhece Bíblia. Mas Charles Spurgeon fala que luz na mente não é igual a fogo no coração. Acumular conhecimentos e informações são boas, mas podem com o tempo se desgastar, perder influência, perder importância. Mas quando o coração é atingido, é queimado e transformado pela chama do Espírito, permanece para sempre, faz morada. Tem muita gente que é bom de Bíblia, é bom de mente, é bom de conhecimento, tem informações, decora livros, mas o coração é frio. Mas o conhecimento é como uma maquiagem de um ser espiritual. Daí diversos pregadores hoje estão cobrando 60 mil, 100 mil para pregar na igreja. E a igreja paga, porque eles são ícones da internet, são os pregadores gospel. Conferências que arrecadam muito dinheiro, gastam muito para chamar um pregador famoso, que ele fala bem aquela coisa toda, e dizem, vem um homem de Deus aí. Eu digo, um homem cheio do Espírito e do fogo no coração, teria coragem de cobrar para pregar o Evangelho? 100 mil, 60 mil, homens e mulheres, pregadoras hoje. Lá em Patinho foi uma pregadora famosa, que eu não vou dizer, porque se citar nome, está gravado na internet, não telefonema. Na época, ela tinha caravana de irmãs, tudo para ver a irmã, eu estava lá na praça esperando a Lara sair, todo mundo esbarrou, tudo arrumado, tudo feliz, cobrindo o rosto na verdade da pregadora. 30 mil, pelo amor. 30 mil. Eu digo, iluminada, sabe falar, conhece texto, tem uma boa oratória. Eu digo, a chama no coração dela se a chama. E por que esse espírito mercenário? Se os dois são gratuitos para ser passados, usados para a glória de Deus. Eu não sou contra o pregador, o pastor que vive integral receber a oferta. Aí é a igreja que sente no coração. Agora eu digo assim, eu vou pregar na conferência 100 mil, porque eu sou uma pessoa famosa, algo está errado. Aí você diz, eu vou para o céu, vou encontrar aquele pregador
Mas ele foi iluminado, ele pregava bem, ele conhecia a Bíblia. Isso garante alguma coisa? São alertas que esse texto traz para a gente. Tem gente seminarista que está no seminário visualizando, vou querer ser que nem aquele pregador. Por quê? Para usufruir de prosperidade, de riqueza produzida pelo ministério, como tem nos Estados Unidos. Você não tem noção. A lista dos pastores não é rico, não, tá, irmãos? Milionários. Esse imposto manda é da lista. Um vai estar aqui no Brasil. Já estão fazendo um monte de alarme lá de chamada, que o homem vai estar lá e vai acontecer. E eu vi uma reportagem, só um jantar lá que vai ter lá com ele é R$700 por pessoa. 10 pessoas, não, é 7 mil, né? 700 vezes 10, 7 mil, é isso? É, igreja? Olha a maquininha, 100 pessoas. Vai dar o quê? Se 10 pessoas dá 7 mil, 100 dá 70 mil. Só que esses eventos dá 500, dá 1000 pessoas, imagina. Fora material, fora o cachê. Então virou indústria, esses homens são riquíssimos. Eu digo, será que essas pessoas que enriquecem pela iluminação que é o dom de Deus, de conhecer, de ministrar, são pessoas que realmente vão estar na glória? Eles deveriam ler esse texto e pensar. Então, se nós imaginarmos, sonharmos, aspirarmos, eu quero um dia ser um pregador, faça isso. Mas diga assim, eu quero ser como Paulo pregava. Eu quero ser um pregador como foi quem? Filipe, como foi Barnabé. Porque eles não criaram nada de estrutura desse mundo. Eles pregavam por amor e as pessoas eram curadas e salvas, porque eles tinham chama no coração. Não era chama no bolso nem na conta. Temos que entender e não deixar ser iludidos pela máquina que está acontecendo hoje no meio das igrejas. Fugir dessas coisas, almejar Deus, almejar o céu, almejar ser usado por Ele, para a glória dele, não para o meu bem-estar. Tem canais no YouTube que mostram a ostentação das cantoras gospel. Você não tem noção dos casarões que aparecem, mansões, roupa de grife, tudo porque cantam. Cantar, louvar é maravilhoso, mas se eu coloco como algo enriquecer, estar e ostentar, Deus não está nesses corações. A voz é bonita, canta bonito, mas o coração não tem a chama. Tem dois, cativa o homem, porque nós estamos atrás de homens, estamos atrás de diversão, de relaxar no culto. Quantos querem Deus? Conhecer a pessoa de Deus? Dizer assim, Senhor, eis-me aqui. E Deus falar, eu vou mudar agora, vou botar você lá no interior. Você larga tudo por amor a Deus? Ou vai dizer, Senhor, mas eu tenho aqui, eu construí. Até que ponto nós temos a coragem de dizer, eis-me aqui de verdade? Não, Senhor, porque eu estou construindo meus castelos. A minha estabilidade, como que Deus não pode sustentar. A quem que nós queremos enganar? A Deus não é, só pode ser a nós mesmos. Quais são os nossos alvos? Quais são as nossas aspirações nesse mundo cristão? É como aqueles homens do passado? Não é. A gente não pode nos basear no teatro que está acontecendo. Tem muita luz demais, tem muito LED, tem muito aplauso. Não é isso que o reino de Deus propõe, não é o modelo de Cristo. Jesus busca adoradores que adoram o Espírito, pessoas quebrantadas,
pessoas que querem aprender, pessoas que se o Senhor mudar todo o destino, vai dizer: esse vem aqui, Senhor. Pessoas que não têm medo de se lançar e que reconhecem que é pecador e que precisa crescer e quer crescer. Pessoas assim querem ouvir Bíblia, querem ouvir correção, querem ser exortadas, porque quanto mais Deus fala, mais nos libertamos de nós mesmos. Não querer ser alimentado, vou sair daquilo, eu levinho. O teu pregado vai sair pesado, que ninguém vai ser leve com o pregado. A leveza que Deus quer é uma consciência pura, é saber que está na direção de Deus, é reconhecer os seus limites, dizer: Senhor, obrigado, eu estou me conhecendo cada vez mais, eu reconheço que eu preciso me achegar mais a Ti. Essa é a leveza, consciência que meu culto é racional, que minha vida agrada a Deus, mesmo eu sendo fraco. Mas se eu tropeço, eu levanto, eu peço perdão, não aceito o pecado me parar. Essa é a leveza da consciência que foi transformada por Cristo Jesus. Será que esse é o nosso alvo? Deveria ser. Falei que ia terminar, não vou terminar. Ali começou o versículo. Mas é introdução. Quarta-feira é culto para a gente estar esmiuçando a palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém ou não amém? Amém. Então eu te convido a não voltar quarta-feira para a gente continuar a reflexão sobre a sentença de Deus. Mas a orientação para que nós não venhamos a cair nesse livro. Amém? Vamos orar nessa roda? Aleluia. Feche os olhos. Deus, obrigado por isso. Obrigado por cada irmão presente. Cada um que venceu as suas dificuldades, escolheu estar aqui. Honras a todos. Poderíamos estar em nosso lar, mas nossos corações no Senhor não estão. E nós temos sempre a Ti. Teu Espírito tem nos conduzido, tem falado conosco. Queremos apresentar a Ti todos os pedidos de oração feitos nesta casa nessa noite. Às vezes nós não conseguimos memorizar a todos. Mas Tu és a mente perfeita, e Tu lembras de cada pedido, de cada de cura, de maravilhas, de salvação, todos. Também palavras de agradecimento, de direção, de bênção, de livramento. São tantos pedidos que nós colocamos a Ti todas as quartas-feiras, apresentando pessoas que têm sofrido de enfermidade, pessoas internadas, pessoas entubadas. Também pedimos o cuidado Teu, os nossos jovens, adolescentes, os embaixadores do Rei, as mensageiras do Rei, Tua bênção para o nosso moral, o ministério do louvor, os idosos da igreja, os enfermos. Oh Deus amado, são tantos pedidos. Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Satanás tem guerreado contra a tua igreja. Satanás tem tentado cada vez mais dividir a igreja, torcer as palavras, confundir, pesar mentes e corações, impedir o entendimento, Pai, mas o Teu Espírito é que fala. Liberta os nossos corações. Nós precisamos ser libertos por Ti. Todos nós somos passíveis de errar, somos passíveis de entender coisas certas de maneira errada, somos passíveis de qualquer falha, porque todos nós somos humanos, mas nossos corações são sinceros em Te buscar. Nós Te amamos de verdade, mesmo com nossas imperfeições.
Obrigado porque a tua palavra fala tantas coisas. Obrigado pelo alerta que tu nos dá no capítulo 6 do livro de Hebreus. Somos iluminados, temos provado no teu Espírito os dons espirituais da boa palavra, dos poderes do mundo de novo. Mas não deixe, Pai amado, que esqueçamos dessas bênçãos e sejamos confundidos para que lá na frente não venhamos a constatar como muitos que outrora eram tão fervorosos e hoje estão frios, afastados e alguns até pregando heresias. Livra-nos dessas coisas, das seduções, dos holofotes, dos convites por riqueza. Não queremos. A nossa riqueza é conhecer a Deus e a conhecer a Jesus Cristo e a ser cheio do teu Espírito, em saber que tu olhas para nós e se agrada de nós. Nos ensina a obedecer a ti e esperar a ti. Toma com cada família aqui representada, derrama bênçãos sem medidas, conduz a cada um para o seu lado e dá uma semana de vitória, nos ajudando a lembrarmos sempre de ti, onde quer que estejamos, lembrando que nós somos servos e servas do Deus Altíssimo. Que a nossa mente e nosso coração estejam cativos ao teu Espírito e à tua palavra. Não nos deixe ser seduzidos e enganados, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que a obra de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Com toda a igreja de Cristo, espalhada nos quatro cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. A paz, nós estamos